A presença do diretor do Departamento de Trânsito, Isaú Sampaio, na sessão da Câmara de Pato Branco na quarta-feira, foi motivada pela apresentação de um áudio na sessão da Casa, quarta-feira 12, pelo vereador Gilson Feitosa. O vereador afirmou que, através do áudio, era possível avaliar que o chefe do órgão estaria infringindo princípios constitucionais, por exemplo, da isonomia. O diretor do órgão usou a tribuna livre e explicou as normas que regem o sistema de estacionamento regulamentado, com ênfase para a rotatividade e ainda o volume arrecadado com o estacionamento. Não sei quem achou que existe indústria de multa em Pato Branco. A acusação de improbidade administrativa não procede. Quero que alguém procure se desviei algum centavo do Depatran, se em algum momento favorecer alguém no Departamento de Trânsito, disse o diretor, dizendo que espera que a Prefeitura apure no âmbito do Depatran e puna quem tentou macular a sua imagem ao gravar o áudio e torná-lo público. E eu citei no dia exemplos. Um agente vai para a rua e durante o seu trabalho de fiscalização do estacionamento, fiscalizou 55 mil veículos, fazendo o mesmo trabalho, na mesma cidade, e tem uma alternância diária de local onde ele está trabalhando, para que todos passem no mesmo lugar em dias diferentes, para evitar que exista uma vinculação de amizade muito grande entre o agente e as pessoas daquela rua, e isso comece a se transformar em favorecimento. Para evitar isso, é que eu disse que como que um agente fazendo o mesmo serviço que o outro faz, arrecada 15 mil reais. Eu poderia ter dito, como é que você só anotou 15 mil veículos em 8 meses, enquanto o teu colega anotou 55 mil veículos? Isso, pessoal, é o respeito que eu tenho pela população de Pato Branco. Eu poderia não estar morando em Pato Branco, mas eu passei para a reserva na Polícia Militar e vim morar em Pato Branco, porque eu gosto da cidade, gosto das pessoas que aqui habitam. E quando eu estava incitando os agentes a irem para a rua e fazer a sua função de fiscalização, é pelo respeito que eu tenho com a população. O agente de trânsito não pode estar o dia inteiro na rua, olhando vitrines de lojas, na sombra de alguma árvore, dentro de uma lanchonete, e a população indo lá na sede do Depatran reclamar que não encontrou nenhum agente para regularizar o seu alto aviso de infração. Reclamando que, na hora que está na rua, não encontra com quem falar. O agente está na rua para fazer a fiscalização e para fazer a orientação. Então, tem uma grande diferença do que eu falei e o que tentaram dizer que eu estava sendo improbo quando eu falei na mudança de nível do agente. Eu digo, olha, eu só tenho condições de negociar com o prefeito melhoria na vida de vocês, e o nosso presidente falou agora há pouco nisso, na melhoria do agente de trânsito. Quando o prefeito concedeu uma gratificação de 20% aos agentes de trânsito, o nosso ex-vereador, e na época também era o secretário de engenharia, reuniu os agentes e disse, essa batalha nós vencemos. A próxima é a gente trabalhar com afinco para nós mudarmos de nível. Mas em momento algum eu disse, vão para a rua multar para arrecadar. A arrecadação ela é inerente ao trabalho que o agente faz no estacionamento rotativo pago. E quando o Osmar Bal disse, nós temos que trabalhar para isso, foi o que eu quis falar com os agentes, motivá-los a aqueles que não estão trabalhando, que não estão respeitando a população, não estão fazendo a sua função, que eles venham a fazer isso, porque a população precisa e espera que o agente vá para a rua e faça o seu trabalho. Só que tem alguns que ainda não compreenderam isso. E por isso alguém de forma sorrateira gravou a nossa conversa no dia, que era um assunto interno e que jamais poderia ter saído da forma que saiu. A prefeitura deve apurar isso para ver quem que foi o responsável, porque ele quebrou um dever funcional dele de manter sigilo dos assuntos da repartição, além de não ser leal ao chefe dele, que era o chefe da repartição. Então, não vi em momento algum o que eu disse. E aí o pessoal fala em multas, porque aumentou a indústria da multa. Que foi criada a indústria da multa em Pato Branco. Multas aplicadas em Pato Branco em 2011, 449.922.
2012, 474 mil e quebrados. 2013, 466 mil. 2014, 496 mil. Nós tivemos um aumento na frota de veículos nos últimos 4 anos de 30%, pessoal. E mesmo assim o número de multas continua o mesmo. Isso aqui é valor arrecadado pelo município com multas. Nós tivemos bem aqui, passou anteriormente aqui, Francisco Beltrão. Nesse mesmo período, aqui de 2014, 10 meses, Francisco Beltrão arrecadou 1.449.000 em multas. Isso aqui, pessoal, não é estacionamento regulamentado. Isso aqui é multas. Vocês observem que a frota de Pato Branco e a frota de Francisco Beltrão são semelhantes. E mesmo assim, nós arrecadamos em multas em torno de 1/3 do que eles arrecadaram. Eu não estou dizendo aqui que Francisco Beltrão tem uma indústria da multa. Eu estou dizendo é que em Francisco Beltrão talvez estejam fiscalizando melhor do que nós. Se a nossa fiscalização em relação à multa fosse um pouco melhor, talvez esses números fossem diferentes. Mas eu não estou me referindo a estacionamento rotativo pago. O estacionamento rotativo pago só faz multa naquelas situações que eu falei. Se o cidadão parar numa vaga de um deficiente físico, se o cidadão, através da tolerância que tem de 10 dias para ele regularizar o seu aviso, ele não fizer. Então, se o cidadão não fizer a regularização em 10 dias, isso é o arbítrio dele, eu não posso obrigá-lo a fazer isso. E a legislação municipal prevê que, se o cidadão não regularizar em 10 dias, será lavrado um auto de infração. Então, isso aqui é o que nós temos em Pato Branco. Não sei aonde que alguém achou que existe instalado aqui uma indústria da multa. Só um comparativo de estacionamento rotativo, nós temos 16 agentes trabalhando no estacionamento rotativo. Beltrão tem 8 agentes trabalhando, então a arrecadação nossa é maior do que a deles, mesmo que a frota seja igual. Então, não vi, então, porque, digamos assim, alguém chegou aqui a me acusar de improbidade administrativa. Quero que alguém procure se eu desviei algum centavo do Departamento de Trânsito. Quero que alguém ache se alguma vez eu favoreci alguém no Departamento de Trânsito. Se ninguém achar isso, eu espero que a Prefeitura depois apure quem foi que, de forma irresponsável, tentou macular a minha honra. Porque eu jamais fiz alguma coisa errada no Departamento de Trânsito e vou fazer. Na coletiva de imprensa, o diretor do Depatran deu maiores explicações sobre a arrecadação e a elevação de nível dos servidores, dos agentes de trânsito. Ele citou, por exemplo, que existe agente que fiscaliza 300 veículos, outro 30 veículos, o que atesta que um agente está cumprindo com a sua função, mas o outro não. Arrecadar. Quando eu estava me referindo para os agentes sobre isso, e até sobre mudança de nível, é porque quando o prefeito municipal concedeu aos agentes uma gratificação de 20%, o secretário, na época, Osmar Brau, disse que essa briga já estava concluída, que agora nós iríamos brigar por uma mudança de nível. E eu disse para eles que eu jamais iria ao prefeito reivindicar alguma coisa para eles se eles todos não se irmanassem e fossem para a rua fazer o seu trabalho. Porque nós temos agente de trânsito que vai para a rua durante o dia, no caminhar no seu setor, fiscaliza 300 veículos. E tem agente de trânsito que vai fazer o mesmo no seu setor e fiscaliza 30 veículos. Significa que um agente está fazendo a função que a população espera dele e que o outro não está fazendo nada. Nós temos reclamações diariamente lá no Depatran, algumas pessoas até resolvem escrever, de que precisa da presença do agente na rua e o agente não está ali para atendê-la. Estava dentro da lanchonete, estava dentro da panificadora, em qualquer outro lugar, menos na rua onde é que ele presta o serviço dele. Então, quando eu estava me referindo aos agentes, era apenas uma forma de motivar aqueles que não estão trabalhando para fazer o seu serviço. Agora, a produtividade no processo de avaliação é meio ponto. A produtividade no processo de avaliação é um dos itens, que são 22 itens, nós recebemos 4 itens fixos e mandaram que a gente escolhesse mais 5 relacionados ao setor. São 9 itens e esses itens, que na lei é chamada de fatores, ele tem um peso.
Por exemplo, a assiduidade tem um peso de 70. Então, o cidadão que faltar 10 dias no período de 2 anos, por exemplo, não recebe nenhuma promoção. E essa avaliação era feita para a promoção dos agentes. O agente que tiver uma punição disciplinar por algum problema havido no período de 2 anos, também não recebe promoção. Então, quando nós estávamos conversando, era um ambiente fechado, que alguém de forma sorrateira gravou a conversa, que não tinha por que sair da repartição, até porque é dever do agente público ser leal à instituição que ele serve. E é também dever do agente público manter sigilo sobre os assuntos da repartição. Então, o assunto foi trazido à tona de forma irresponsável por alguém, porque em momento algum, que é o que depois terminaram levando a essa polêmica, para multa, eu não pronunciei na minha fala nenhuma vez essa palavra multa, e jamais falei que para algum agente que ele vá para a rua multar alguém. A pessoa que gravou pode ter alguma investigação agora para tentar identificar? Né? Olha, eu espero que a prefeitura faça uma averiguação para tentar descobrir quem é que descumpriu o seu dever, porque, digo assim, descumpriu o seu dever, eu acho que de forma, inclusive, grave, colocando o município em Pato Branco numa mídia desnecessária. Pato Branco não existe a indústria da multa. E quando eu apresentar ali na Câmara de Vereadores os números sobre isso, os senhores verão, desde 2011, que o número de multas de Pato Branco se mantém num patamar de menos de 500 mil de arrecadação por ano. 460, 470, são números que eu vou apresentar depois, que eu não lembro agora aqui os números exatos, mas que não houve uma evolução. Muito embora nós, nos últimos 4, 5 anos, tivemos praticamente quase o dobro da frota de veículo aumentada. E mesmo assim, o número de multas de trânsito de arrecadação no município se mantém o mesmo. Agora, dá para se observar também no entorno da prefeitura que o estacionamento deixou de ser rotativo. As pessoas deixam o carro o dia inteiro. Um dos fatores que, digamos assim, me levou naquele dia a conversa com os agentes. Porque só haverá rotatividade no estacionamento rotativo pago se o agente estiver fazendo a função dele. E o decreto 5.161 diz que o tempo máximo de permanência é 2 horas. Quem passar desse tempo, aí sim, receberá uma multa de trânsito. Porque o agente de trânsito, da sua fiscalização de estacionamento rotativo pago, ele deixa um aviso de infração para que a pessoa, em 10 dias úteis, faça a regularização. Do estacionamento rotativo pago, só é multado quem realmente descumpre, ou ficar mais de 2 horas querendo burlar o sistema, ou deixa de regularizar no prazo de 10 dias.